Olá, boa noite. Meu nome é Kennedy Wesley dos Santos. Eu estou fazendo dupla com o Pedro Henrique Souza Ribeiro. Essa é a prática 5 do Laboratório de Eletrônica. Bom, o objetivo dessa prática é construir e analisar circuitos de amplificador diferencial e de modo comum. Posteriormente, analisá-los para saber a diferença no sinal de saída. Em relação ao diferencial, o amplificador diferencial é a construção mais utilizada no projeto de circuitos integrados analógicos, né? Pois os circuitos diferenciais são muito menos sensíveis ao ruído, de modo comum, em relação aos convencionais. Permite polarizar simultaneamente os estágios, amplificador e o par amplificador, sem a necessidade do uso de capacitores de passagem e acoplamento. Foi feita a montagem de circuito, conforme a figura 1, e em seguida os valores foram verificados. Em relação à montagem na bancada, nós podemos observar que foi relativamente feito com êxito. Essa bancada não foi a nossa bancada que a gente montou, porque a nossa não deu certo. Entretanto, nós podemos observar que foi de fato realizada a montagem e com isso nós vamos analisar os resultados. Em relação ao diferencial, nós podemos observar no lado do osciloscópio, né, que a gente tem o sinal de saída defasado de 180 graus do sinal de entrada. Nós aplicamos a frequência de 1000 Hz, né, e com isso nós obtivemos uma leve atenuação no sinal de saída. Entretanto, é devido às componentes não ideais dos circuitos. Falando um pouco agora sobre o modo comum, né? Até o momento, considerou-se que o amplificador diferencial responde ao sinal de entrada diferencial e rejeita completamente o sinal de modo comum. Sabe-se que elementos reais do amplificador promovem um ganho de modo comum diferente de zero. Da mesma forma, foi feita a montagem do circuito conforme a figura 6. Em seguida, os sinais foram verificados. As leituras das saídas foram feitas nos canais 1 e 2 do osciloscópio. Bom, já em relação ao modo comum, quando foi realizada a prática, nós podemos observar que pela imagem nós temos uma leve saturação. O nosso sinal de saída está um pouco atenuado em relação ao sinal de entrada. Entretanto, foi obtido um bom resultado, a qual demonstra o modo comum de fato. Em relação ao ganho diferencial, nós podemos observar pelos cálculos que nós utilizamos a transcondutância, né, o nosso GM, dividido pelo RC sobre o R0, em paralelo com o R0, desculpa. E com isso nós descobrimos o nosso valor de R0, né, através do VTH, que é 25 mili, e dividido por 2 vezes 15 sobre 18 kΩ. E com isso nós conseguimos encontrar nosso ganho diferencial, que foi 161,4 volts por volt. Também foi realizados cálculos referentes ao ganho em modo comum. Nós utilizamos essa fórmula que está descrita aqui no slide. E com isso nós conseguimos achar um ganho de modo comum menos 45,67 volt por volt. Uma resistência de RE de 15 ohms, RC1 de 18,5 kΩ e RC2 17,3 kΩ. Em relação ao CMRR, né, foi preciso calcular também a taxa de redução do modo comum, e através do cálculo que está descrito na imagem abaixo, nós conseguimos 0,28 volt por volt. Bom, concluindo, com a presente prática foi possível analisar as diferenças topológicas, sendo elas parte diferencial, amplificador diferencial e modo comum, ambos os casos utilizando transistores. Com isso, observou-se o comportamento dos dois sinais de entrada nessas duas topologias. Os resultados encontrados foram condizentes com a teoria aprendida em sala de aula. Por fim, foi possível calcular o ganho diferencial, o ganho em modo comum e o CMRR.